Tsurugi vai até o Maru, e aí o Maru começa a contar a verdade, dizendo que a função dele é coletar informações para decidir se os Shimurianos e os humanos podem coexistir, e que o motivo dele não ter usado a sua habilidade naquele dia foi porque ele é compartilhado com seu irmão gêmeo, e ele estava proibido de usar, a menos que fosse um caso de emergência. Quando o Tsurugi começa a pensar nisso, ele percebe que quem estava ali naquela noite não era o Maru, e sim o irmão dele. E aí o Maru conta que se ele usasse aquela habilidade naquele dia, o irmão dele ia perceber. E aí eles iam chegar na conclusão que os terráqueos não são confiáveis. Por isso que ele acabou hesitando em usar aquela habilidade de salvar a criança. Tsurugi começa a se sentar perto do Maru e pergunta se tá tudo bem ele contar tudo isso. E o Maru diz que não. Então ele pede pro Tsurugi guardar segredo. E aí o Tsurugi diz, tá bom, mas então por que você quis me contar tudo isso? E aí o Maru responde, é porque eu quero me dar bem com vocês. E que talvez eles estejam na mesma situação que aquele tigre. A única diferença é que eles podem se comunicar. E aí do nada, um filhote de tigre começa a sair da floresta com um sorriso fofo. Quando o Tsurugi vê aquele filhote de tigre, ele se levanta sacando sua espada e diz, ah, então ele tinha um filhote. E aí o Maru começa a dizer, espera, Tsurugi! E aí na cena seguinte, a gente vê o Tsurugi levando aquele filhote de tigre pro tiozão. O Tsurugi fala, e aí tiozão, vê se não tira o olho dele dessa vez, hein? E aí o tiozão segura aquele filhote de tigre, dando um abraço bem forte. O Maru pergunta se o Tsurugi tem certeza disso, e o Tsurugi diz que o ponto não é se ele tem certeza ou não, é que ninguém sabe como é que vai ser o futuro desse tigre. E o mesmo vale pra eles. Ouvindo o Tsurugi falar daquele jeito, meio como se ele fosse dar uma chance pro Maru e pros Shimurianos, deixa o Maru muito feliz. E aí lá no final da página, a gente vê a Yuka conversando com os cidadãos. E aí aquelas velhas começam a dizer, nossa, você parece tanto comigo quando eu era mais nova. A Yuka fica meio pensativa e diz, olha, eu tenho que ir. Agora, se vocês querem o próximo capítulo, comentem em continuação. Também salvem o vídeo e deixem aquele like pra dar uma força.